Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou o professor Alexandre de Geografia. Espero que estejam todos bem, se cuidando, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, seguindo aí o nosso conteúdo sobre o continente americano, a gente vai falar de um tema bem delicado, que é da integração da América. A nossa história como continente é uma história de ocupação, né? Nós nascemos a partir da chegada dos europeus aqui, que começaram a delimitar território, explorar os recursos. Entramos para o mapa mundi a partir da chegada dos europeus no século XV e a nossa história começa a ser registrada, a ser contada a partir daí. Por isso temos o nome de Novo Mundo, porque tivemos essa ocupação como uma grande referência do que nós seríamos ou do que nos tornamos para os dias de hoje. Então, vamos dar uma olhada aqui, nos temas que a gente pretende abordar hoje, a partir dessa temática da possível unificação do continente americano, né, da América. É possível uma América unida? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer. Depois a gente vai falar ou retomar o assunto dos blocos econômicos do continente americano, como sendo uma das iniciativas para movimentar essa união dos próximos, né, dos vizinhos, dos países que possuem alguma semelhança em suas economias ou nos seus interesses, e, por fim, os órgãos internacionais que tentam, que buscam fazer essa união, esse entrelaçamento entre os países americanos a partir daquilo que eles têm de simetria, de proximidade, de igualdade. Então, para a gente começar a conversa, vamos retomar aqui o que a gente já estudou sobre o continente americano, em linhas gerais, para tentar responder a essa questão. A América é composta por 35 países independentes. Deixa eu pegar aqui aquela canetinha laser, que estão distribuídos de norte a sul em 3 subcontinentes. A América do Norte, países localizados no norte do continente. A América Central, são os países que ficam nesse istmo, né? Essa parte de terra estreita, e os países insulares, as ilhas, que estão localizadas aqui no Mar do Caribe, que formam a América Central. E, por fim, a América do Sul, onde, inclusive, o Brasil está localizado, é o maior país do subcontinente. Então, essa primeira separação que já é feita a partir da localização de cada Estado-nação. Os países do Norte, os países centrais e os países do Cone Sul. E existe uma outra divisão, que nós também já estudamos, que é uma divisão socioeconômica, onde o continente e seus países, obviamente, são divididos em 2 categorias. Os países que aparecem aqui nessa cor mais clarinha é a chamada América Anglo-Saxônica, que reúne 2 únicas nações, Canadá e Estados Unidos, e que estão reunidos aqui porque não só tem um idioma comum, que é o inglês, que veio do norte da Europa, né? Lembrando que esses países tiveram uma ocupação inglesa, irlandesa, então trouxeram para essa parte do continente o idioma saxão, que é do norte da Europa, que é o inglês, que é originário de lá, e que, além de ter
unidade cultural pela língua, também tem uma história de ocupação semelhante. Esses dois países surgiram como colônias inglesas, e parte delas até da França também, para povoamento. O propósito de quem veio da Europa para cá foi de ocupar para habitar. Era transformar esse território, essa colônia, ou essas colônias, em um novo lar. Então, a ideia de tornar esse espaço produtivo, enriquecido, fez com que a história do Canadá e dos Estados Unidos fosse uma história que permitiu que eles progredissem, prosperassem, e hoje são consideradas as duas únicas nações desenvolvidas do continente americano. E nesse tom mais em verde é a outra América, chamada de América Latina, que vai do México até a Argentina, em que, em primeiro lugar, tem o idioma oriundo do latim como sendo comum a todos os países desse pedaço. Todos esses países ou falam espanhol, que é o caso da maioria deles, ou português, como é o nosso caso, que são línguas originárias do latim. O latim já morreu, né? É uma língua que não se fala mais, mas que deu origem a esses outros dois idiomas. Então, falamos línguas que têm origem no latim, e, além disso, nossa história de colonização também é semelhante, porque todos esses países foram colônias de exploração. A vinda dos portugueses e espanhóis para cá foi a ideia de ocupar para explorar. Então, isso traz uma unidade para a nossa história, nos torna irmãos de processo. Hoje, somos considerados subdesenvolvidos muito por causa dessa nossa origem de colônias de exploração. Somos o resultado da maneira como fomos criados lá no passado. Mas, assim como Canadá e Estados Unidos, tendo uma história semelhante, não são iguais, existem diferenças entre eles, inclusive uma certa implicância de canadenses e estadunidenses, todos os países da América Latina possuem suas peculiaridades. Existem diferenças entre nós, mesmo que tenhamos uma história parecida, uma semelhança, uma simetria entre nossa história. Mas vamos tentar ver isso mais de perto, né? A primeira separação que a gente pode fazer é desse limite entre a América anglo-saxônica, que começa aqui nos Estados Unidos, na fronteira do México com os Estados Unidos, e a América Latina, que nasce do México e vai até a Argentina. A gente tem vivido, nos dias de hoje, um drama da imigração de ilegais que tentam fazer essa travessia, saindo da América Latina para adentrar na América anglo-saxônica. E o que é comum há muito tempo, há muitos anos, que a travessia entre o México e os Estados Unidos acontece levando imigrantes ilegais de um país para o outro. Não só mexicanos, mas imigrantes de vários outros países da América, inclusive do Brasil, fazendo essa travessia, se aventurando nessa travessia para chegar, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos, que tem um protocolo, uma regra de imigração muito rígida. Ter uma autorização para entrar nos Estados Unidos não é uma coisa fácil. Por isso, muitos
tentam fazer essa travessia ilegal. O que acabou levando ao governo americano, a partir do governo passado, do presidente que deixou o governo agora, o Donald Trump, construir um muro físico, um muro de verdade, que faz a separação na fronteira entre essas duas nações. Então, a gente tem uma separação física aonde os americanos deixam muito claro que eles não querem os imigrantes ilegais em seu território. Mesmo que eles usem muito essa mão de obra dos imigrantes latino-americanos, mas a entrada em seu território ela é muito reprimida. Então, a gente tem aqui nessa imagem, ó, que é o finalzinho da construção do muro, chegando no mar, avançando, inclusive, no mar, né, para evitar que os imigrantes entrem no território americano. E, diariamente, milhares de latino-americanos se aproximam dessa barreira, que é muito extensa, um território enorme, para tentar atravessar para chegar do outro lado. Inclusive em situações muito dramáticas, né? A gente viveu agora há pouco tempo um segundo drama, não só político, como natural, no Haiti, com que fez com que vários haitianos fizessem essa travessia, ou tentassem fazer essa travessia, inclusive por aqui, pelo Rio Grande, como mostra essa imagem, carregando filhos, carregando aquilo que tinham, para tentar chegar no território americano e daqui tentar a vida, tentar chegar nas grandes cidades para começar uma vida nova. O que, claro, não é bem recebido pelos guardas de fronteira, que fazem de tudo para espantar esses imigrantes, para que eles retornem para o México e do México para os seus países de origem. E aqueles que eventualmente são pegos, são aprisionados, passam por um período de quarentena nos Estados Unidos, até que sejam deportados de volta para os seus países de origem. Na semana passada, nós vivemos um drama aqui no Brasil de uma brasileira que tentou fazer essa travessia e acabou sendo deixada para trás pelo traficante de pessoas, né? Que faz esse tipo de travessia pelo deserto, que tem o apelido de coiote, porque ela não aguentava fazer a caminhada, atravessando o deserto, toda essa região é de deserto, para chegar no muro e fazer a passagem, no momento mais adequado, para os Estados Unidos de maneira ilegal. E ela acabou morrendo. E isso tem sido muito comum. Então, assim, essa já é uma grande barreira que nos separa, latino-americanos, dos países anglo-saxônicos da América, onde a economia de uma, que é muito forte por sua história, se diferencia muito dos outros do Sul, que também tem reflexo da sua história e que, de forma desesperada, tentam alcançar os Estados Unidos na busca por uma vida melhor. Existem iniciativas para contornar essa situação? Sim. A gente já viu isso, só retomando aqui rapidamente, a questão dos blocos econômicos, nós já estudamos aqui, de alguns blocos econômicos que tentam unir alguns países em acordos comerciais para, pelo menos, fortalecer suas economias, tentando diminuir as diferenças que existem entre eles. A começar pelo próprio NAFTA, que é um grupo reunindo, um bloco reunindo os países da América do Norte, que é o Canadá, Estados Unidos e o México, aonde, nesse caso, como a gente acabou de ver, o México é um parceiro comercial dos países mais ricos, mas a sua população não é bem-vinda por lá. É simplesmente um acordo comercial, mas não há
a liberação de pessoas para circularem livremente entre os países. A ALAD, que reúne os países latino-americanos, o Mercosul, que é um grupo, um bloco do Cone Sul, onde o Brasil é a grande liderança, o CARICOM, que reúne países da América Central, né, partindo do México até o norte da América do Sul, tendo aqui os países caribenhos, e a Comunidade Andina, que reúne países na América do Sul, da Cordilheira dos Andes, países que têm em seu território, parte do seu território, localizado na Cordilheira dos Andes. Cada uma dessas iniciativas tem buscado integrar, pelo menos economicamente, a condição de vida de cada um dos seus países e suas economias, com algumas previsões de liberação de passagem, permitindo com que essa integração deixe de ser só econômica e passe a ser, inclusive, de liberação de pessoas. Enfim, é um processo que se iniciou, mas que tem lá as suas dificuldades. E nós vamos ver cada um desses, inclusive os organismos, além dos blocos econômicos, que tentam fazer essa integração. Mas esse vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo encontro. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até lá.